Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 16 do nosso e-book sobre tautologia, contradição e contingência. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Considerando as proposições P1 ou é par ou é ímpar, P2 é par se e somente se não é ímpar, e C não é ímpar, julgue o item quanto à compreensão das estruturas lógicas e a lógica da argumentação. As proposições P1 e P2 são contraditórias, certo ou errado? O que vem a ser proposições contraditórias? Proposições contraditórias são aquelas que apresentam na sua última coluna da tabela verdade o resultado lógico falso. Lembrando que o conteúdo de tautologia, contradição e contingência, ele requer como pré-requisito o conhecimento de tabela verdade. Então, aqui nesse caso, eu vou construir a tabela verdade de P1, vou construir a tabela verdade de P2 e vou observar o seguinte: se a última coluna para essas duas proposições apresentarem os valores lógicos falsos em todas as linhas, então o item está certo. Caso contrário, o item está errado. Aqui eu vou fazer o seguinte: agora eu vou observar quais são os conectivos. Aqui eu tenho um ou, que é uma disjunção exclusiva, e eu tenho um se, somente se, que é um bicondicional. Com relação às proposições, eu vou ter o seguinte, ó. Eu tenho essa proposição, é par, que ela aparece aqui em P1, e ela aparece aqui em P2. Só que quando a gente olha aqui para o é ímpar, deixa eu colocar até outra cor, vou colocar aqui um laranjinha, ó. Aqui está escrito é ímpar, só que aqui está escrito não é ímpar. Então, não apareceu aqui para nós, deixa eu colocar aqui, apareceu um não, apareceu uma negação. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou representar essas proposições de forma simbólica. A proposição P1 eu vou representar da seguinte forma: P ou Q, no caso, tá? Eu vou chamar aqui é par de proposição P, minúsculo, e é ímpar, eu vou chamar de proposição Q. E aqui está o conectivo. Na minha proposição 2, eu vou ter o é par, que aparece aqui novamente, então o Pzinho não muda. Vou ter o bicondicional, que é o se e somente se, só que aqui eu tenho essa negação. Então, na hora de escrever, eu vou escrever como não Q. E agora, para construir a tabela verdade para essas duas proposições, P1 e P2, eu vou escrever aqui o seguinte, ó, proposição P, proposição Q, e como eu vou usar a negação de Q, eu já vou colocar ela aqui também. Não Q. Então, aqui vai ficar verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Aí, aqui a negação dessa proposição é só inverter os valores lógicos. Vai ficar falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Bom, com todos os valores lógicos, agora a gente vai fazer as proposições P1 e P2. Quem é P1? Ou P ou Q. Então, vou colocar aqui, ó. Ou P ou Q. Quando eu tenho uma disjunção exclusiva, se os valores lógicos forem iguais, o resultado lógico vai ser falso. Como assim? Se for verdadeiro com verdadeiro, o resultado lógico vai ser falso. Por que fica falso? Porque no meu ou eu só posso ter um dos dois verdadeiros para poder ficar verdadeiro. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar aqui na tabela verdade, vou analisar. Eu quero fazer a operação de P com Q. Verdadeiro com verdadeiro. Qual vai ser o resultado lógico? Falso. Certo? O resultado lógico é falso porque eu não posso ter os dois verdadeiros. Eu não posso ter os dois iguais, na verdade. Verdadeiro com falso vai ficar verdadeiro. Falso com verdadeiro vai ficar verdadeiro. E falso com falso também fica falso. Mas por que fica falso? Porque os dois aqui são iguais. Não posso ter os dois iguais lá no meu ou, tá? E agora eu vou fazer o se e somente se. Somente se. No bicondicional, eu preciso ter os dois iguais para que o resultado lógico fique verdadeiro. Só que agora eu vou fazer a operação entre P e não Q. Agora eu não vou usar essa coluna aqui, ó. Essa coluna eu não vou usar. E aí eu vou olhar sempre para os valores lógicos. Eu vou colocar aqui a minha proposição de forma simbólica. E agora eu vou fazer a operação. Verdadeiro com falso, qual é o resultado lógico? Falso. Aí eu preciso ter os dois iguais no meu se e somente se para poder o resultado lógico ser verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro gera um resultado verdadeiro. Falso com falso também gera um resultado verdadeiro, porque os dois são iguais. E falso com verdadeiro gera um resultado falso. E olha só o que aconteceu aqui. Vamos discutir um pouquinho mais a questão. Os valores lógicos dessa proposição são iguais a S. Então, significa uma coisa, tá?
que a proposição P1 é equivalente a P2. Então, quando eu escrevo P ou Q, e eu quero uma forma de equivalência, uma das formas de equivalência seria P, se e somente se, não Q. Então, aqui nesse caso, a gente aborda até um conteúdo a mais, que seria equivalências lógicas. Essas duas proposições, elas são equivalentes, porque o conceito de equivalência, ele me diz que é quando eu tenho a tabela verdade igual. Se a tabela verdade P1 é igual à tabela verdade P2, significa que são proposições equivalentes. E aqui no nosso caso, elas não são contraditórias. Por que elas não são contraditórias? Porque dentro da tabela verdade dessas proposições, apareceu aqui verdadeiro. E para que ela fosse contraditória, todos os valores lógicos teriam que ser falsos. Nesse caso, o que nós temos aqui, são proposições que são do tipo contingência. Elas tanto têm valores verdadeiros quanto valores falsos. Então, nesse caso, podemos marcar que o item está errado e seguir para a próxima questão. Caso você queira baixar esse material, o e-book com as questões, o link está aí na descrição do vídeo.